Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos vocês estejam muito bem. Canal Bets e Tips na área aqui, mais uma vez, passando para deixar os palpites dessa quinta-feira, dia 13 de julho de 2023. Quinta-feira que temos uma grade curta, mas com algumas boas oportunidades. Temos Copa da Noruega, temos semifinais do Europeu Sub-19, temos um jogaço pela Copa do Brasil, Palmeiras e São Paulo, temos Série B, temos Sul-Americana, enfim, temos alguns bons jogos para nós. E antes de mais nada, gostaria de agradecer a todo mundo que está chegando, desejar as boas-vindas para vocês. Continuar sempre agradecendo, fazendo nosso exercício diário de gratidão àquelas pessoas que nos acompanham aqui diariamente, dedicando um pouquinho do seu tempo para estar prestigiando o nosso canal, o nosso conteúdo. Espero que curtam o nosso material. Isso é muito importante para nós e somos muito gratos por isso. E como já de costume, vamos ao nosso resumo da rodada. Terça-feira duríssima, aparentemente era proibido fazer gols. Eu nunca vi uma rodada com um número tão baixo de gols. Mas como eu sempre falei, eu sempre vou ser transparente com vocês. Todos os dias terão nossos resultados aqui, inclusive nos dias que não forem tão bons. Tem muita gente aí que vende conteúdo, que chega num dia ruim e dá uma desculpa para não botar um resumo. Eu nunca boto também, né? Então aí é fácil mascarar os resultados, falar só dos que acertam. Eu poderia vir aqui falar só dos que eu acerto, mas não é assim que funciona. Você tem que saber que a aposta esportiva não é mágica, não é um conto de fadas. Tem seus dias bons, seus dias ruins. E devagarinho nós vamos indo pra frente. No primeiro head que tivemos, eu não acompanhei esse jogo. Foi na Coreia do Sul. Eu acompanhei o segundo tempo do jogo do Daegu. E eu não vi o jogo do Jeju e Gwangju. São dois times que tinham as estatísticas muito boas do over 1,5 e acabou não batendo. Chegando às qualificações da Champions, eu tive o desprazer de ver esse jogo inteiro dos Alguires contra o Struga. Jogo horroroso, times de qualidade técnica muito baixa, arbitragem muito ruim. Eu até fui olhar de onde é que era o juiz, era do Azerbaijão, tá explicado, né? Mas ainda assim, o time da casa perdeu um caminhão de gols, poderia ter feito 1, 2, 3. Inclusive o goleiro do Struga, não sei se foi uma partida iluminada, mas me parece um bom goleiro, fez um milagre digno de passar em melhores momentos, botar no DVD literalmente. Já no jogo do Hakou, que eu falei que a tendência era do time vencer, só que eu apostava no over 1,5, que eu acreditava que o time ia fazer uma diferença maior. Eu vi o segundo tempo desse jogo, o time amassou o Flora, só que não conseguiu aumentar o placar. O segundo tempo foi um atropelo, mas enfim, ficamos 1 a 0. Já o jogo do Shamrock do Breidablik, eu vi só o finalzinho do primeiro tempo, que inclusive foi o momento que saiu o gol, um golaço de falta do Breidablik. O Shamrock irreconhecível, não jogou nada, o Breidablik amassou o jogo inteiro, poderia até ter saído já com a classificação garantida. Mas enfim, seguimos. E como falei anteriormente, a gente não faz mágica, a gente não tem bola de cristal, nós trabalhamos com estatística e às vezes o futebol traz estatísticas e é por isso que nós todos amamos o futebol, né? Até porque se fosse tão simples assim, estávamos todos ricos, só apostar no favorito e vamos pro abraço. Mas é isso, o futebol tem a vantagem de todo dia temos novos jogos e nos dá a oportunidade de correr atrás. E vamos lá. E antes dos palpites, eu queria lembrá-los a vocês também que nosso material são opiniões pessoais, que nós chegamos nessa conclusão através de estudos estatísticos. A gente avalia muito a estatística dos jogos e onde a gente encontra eventos com alta probabilidade de acontecer e baseado disso a gente produz o nosso material. E caso vocês concordem com nossos palpites, com as nossas análises, fiquem à vontade, montem seus próprios bilhetes. Estamos abertos a discutir sobre isso, fiquem à vontade para nos chamar para conversar, enfim. Estamos abertos a todo mundo. E antes dos palpites, também queria lembrá-los a vocês dos nossos canais de Telegram. Os links estão fixados no primeiro comentário do vídeo. Mas agora, sem mais delongas, vamos aos palpites dessa quinta-feira, dia 13 de 7. Iniciando a grade do dia, Copa da Noruega, quartas de final, o Rankan recebe o Bodo Glimt. São duas equipes da primeira divisão. O Bodo Glimt é o líder do campeonato, com 8 pontos já de vantagem para o segundo colocado em apenas 14 partidas. Já o Rankan é o vice-lanterna com apenas 10 pontos na competição. Então é o duelo de extremos, o Bodo Glimt é muito favorito para esse jogo. E o time deve entrar com força máxima, concentrado, não deve aliviar, visto que é um jogo eliminatório de Copas. O Bodo Glimt, mesmo atuando fora de casa, nos seus últimos 10 jogos teve 8 vitórias. Já o Rankan, nas suas últimas 5 partidas em casa, teve apenas uma vitória, foram mais um empate e 3 derrotas. Então aqui o Bodo Glimt é bastante favorito. Já seria normalmente em jogo de campeonato, ainda mais em jogo eliminatório, que o time entra com uma motivação a mais. Aqui nós vamos de fora vence. Seguindo, vamos para os playoffs, semifinal do Campeonato da Europa Sub-19, Portugal enfrenta a Noruega.
Os jogos de sub-19 na Europa são muito movimentados, geralmente com muitos gols. Natural também pela idade, que a consciência tática de um menino de 17, 18 anos não é a mesma de um jogador maduro. Pensam muito na parte ofensiva, no ataque. E aqui, por se tratar de uma partida eliminatória, um time que abre o placar vai fazer com que outro time se abra ainda mais. Temos a tendência de jogo ofensivo. Portugal é um time muito bom, ganhou seus últimos 5 jogos com relativa facilidade, foram 2 3-0, 1 2-0, 1 5-1 sobre a Itália, que é uma equipe boa também. Bateu o over e meio em todos os seus jogos na competição. Já a Noruega também tem uma boa equipe, só não bateu o over e meio na competição no último jogo contra a Espanha, em que os dois times já estavam classificados e jogaram apenas para cumprir tabela. Então aqui vamos de over 1,5. Seguindo a grade, o outro jogo da semifinal do Europeu Sub-19, às 16 horas, a Espanha enfrenta a Itália. Devemos ter outro jogo interessante, outro jogo ofensivo. A Itália bateu o over 1,5 em todos os jogos da competição. A Espanha só não bateu contra a Noruega no último jogo da primeira fase, como eu acabei de falar na análise anterior. O mesmo que foi falado para o último jogo serve para esse jogo. Garotada sem consciência tática como os jogadores profissionais tendem a buscar mais a parte ofensiva. O time que abrir o placar vai fazer com que o outro se jogue para o ataque. Então, tendência de jogo para gols. Aqui nós vamos de over 1,5. Às 20 horas chegamos ao Brasil. Um jogaço da grade, o grande jogo do dia. O Palmeiras recebe o São Paulo pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil às 20 horas. Aqui temos uma tendência de um jogo truncado, de um jogo parecido com o primeiro jogo. O São Paulo não tomou gol nos seus últimos 5 jogos. A defesa encontrou uma solidez. O Dorival conseguiu equilibrar bastante o time. Já o Palmeiras sofre com um elenco curto, tem poucas opções. O Abel olha para o banco e não tem grandes possibilidades de alteração. São Paulo deve fechar a casinha nesse jogo. O Palmeiras deve enfrentar muita dificuldade. Tirando os jogos contra equipes mais fracas da Libertadores, o Palmeiras só bateu o over 3,5 contra o Coritiba. O resto foram todos jogos com poucos gols, muito 1-0, 1-1. Nos últimos 10 jogos do Palmeiras tivemos 4 1-0. Aqui é complicado apontar um favorito. O ano passado o São Paulo já eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. Aqui eu vejo duas possibilidades para entrar no mercado de gols: o over 1,5 e o under 3,5. Ainda assim, acho que o under 3,5 é mais seguro. A defesa do São Paulo está muito bem postada, o time não vai querer se expor. O Palmeiras vai ter que martelar para tentar furar essa defesa. E apesar de eu gostar das duas entradas, devido à circunstância do jogo, aqui nós vamos de under 3,5. Também às 20 horas, mas agora pela Série B, o Criciúma recebe o Guarani. O Criciúma é o vice-líder da competição, vem fazendo uma ótima campanha. Já o Guarani vem fazendo uma campanha razoavelmente boa, é o 8º colocado. A diferença entre os dois times é de 8 pontos, a Série B está muito equilibrada. Uma vitória já bota o Guarani na 5ª posição, enquanto que se o Criciúma vencer, ele retoma a liderança do Vila Nova. Aqui a princípio eu já vislumbro duas possibilidades de entrada, buscar algo a favor do Criciúma, o time da casa, visto que é um time que vem desempenhando muito bem, tem uma defesa muito sólida, é a segunda melhor defesa do campeonato. E justamente pela essa solidez defensiva do Criciúma, que também acho interessante entrar no mercado under de gols. A Série B tem se caracterizado muito por uma média baixa de gols em seus jogos, e o Criciúma é um baita exemplo disso. Eu gosto de um dupla chance pro Criciúma. No entanto, nos seus últimos 5 jogos em casa, o time perdeu 2 partidas pro Juventude e pro Ceará. E isso nos deixa com uma pulguinha atrás da orelha. E quando o Criciúma toma o gol, geralmente não tem muito poder de fogo para reagir, visto que a ótima colocação do time na tabela se dá muito mais em função da defesa do que da eficiência do ataque. O Criciúma bateu o under 3,5 em todos os seus últimos 5 jogos em casa. O Guarani tem uma média ainda menor, bateu o under 2,5 em todos os seus últimos 5 jogos fora de casa. Então temos uma grande tendência de jogo para under de gols aqui. Para quem quer arriscar um pouquinho mais, o under 2,5 cabe para fazer uma entrada simples. Tá pagando algo em torno de 1,50, 1,55 até 1,60 dependendo da casa de aposta. Aqui nós vamos de under 3,5 para compor um bilhete. E encerrando a grade do dia, pela Sul-Americana Playoff, o Libertad às 21 horas recebe o Tigre da Argentina. Tendência de um jogo equilibrado, duas equipes relativamente boas, times de bom nível para a Sul-Americana. Além de ser um jogo tecnicamente equilibrado, são duas equipes que fazem poucos gols e tomam poucos gols. O Libertad bateu o under 2,5 em 4 dos seus últimos 5 jogos em casa. Bateu o under 3,5 em todos eles. O time tomou apenas 3 gols nos últimos 5 jogos que atuou como mandante. Já o Tigre, nos seus últimos 5 jogos como visitante, não bateu o over 2,5 em nenhum desses jogos. O time fez apenas um gol. Então temos uma tendência de jogo para poucos gols, para quem quiser arriscar um pouquinho mais. O under 2,5 está com uma bela cotação, está pagando em torno de 1,90. Daria para fazer uma entrada simples tranquilamente. E nós vamos de under 3,5 para compor um bilhete.
E com esse jogo encerramos a grade do dia. E antes do bilhete pronto, quero lembrar os nossos canais de Telegram. Quem tiver interesse, o link está fixado no primeiro comentário do vídeo. Para quem tiver alguma dúvida, meu WhatsApp está à disposição, meu Telegram está à disposição. É só chegar e trocar uma ideia. E no bilhete pronto do dia, temos uma vitória do Bodo Glimt pelas quartas de finais da Copa da Noruega. E um under 3,5 no jogo Criciúma e Guarani pela Série B, com uma odd de 1,68. E por hoje era isso. Queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Se curtiu o nosso conteúdo, deixa o like, deixa o follow, não custa nada para vocês e nos ajuda bastante. Que seja uma ótima quinta-feira para todos nós. Se Deus nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente postando o palpite da sexta-feira. Então por hoje é isso, um abraço a todos, até mais, valeu!